Grande parte do anime Naruto foi criada a partir de guerras e conflitos, e muitos deles foram criados por uma lenda, Madara Uchiha, e seu forte ódio pelo mundo. Era tanto ódio que ele se revoltou contra sua própria vila de origem, isto é, a aldeia que ele ajudou a fundar. Agora, por quê? Porque Madara incitou ódio em muitos e inspirou o desejo de vingança e destruição, e o que fez que muitos Uchihas seguissem seus ideais, mesmo depois da morte do mesmo. Bom, caro ouvinte, acredito que para todas essas perguntas e muitas outras, só existe apenas uma resposta: a Pedra dos Uchihas. Logo, se você quiser descobrir hoje comigo o que estava escrito nessa tabuleta de pedra que gerou tanta destruição e caos, vem comigo que eu vou te revelar tudo de forma atualizada e completa. Fala pessoal, aqui é o Ninjabu e sem muita enrolação, já vou te soltar a primeira parte, isto é, um pequeno trechinho aí pra você poder ter mais ou menos noção do que estava escrito na Pedra dos Uchihas. Segura só, abre aspas, cooperar é apenas uma forma silenciosa de conflito, fecha aspas. Nossa, hein, falar a verdade, tenso, hein? E se você ainda for interpretar com um contexto, fica ainda mais tenebroso a história. Afinal, a época era de guerras atrás de guerras, uma matança descomunal, famílias e entes queridos sendo perdidos, caos e miséria prevalecendo. E tipo, tudo isso em troca do quê, né? E principalmente, por quê? Mas vamos do começo, para que você que esteja começando o anime e mangá Naruto hoje possa compreender e acompanhar toda a obra de Naruto. Bom, vamos começar do simples. O que é a Pedra dos Uchihas? A Pedra dos Uchihas, ou Tabuleta dos Uchihas, como você quiser chamar, nada mais é que uma espécie de monumento sagrado que os Uchihas seguem como se fosse uma luz, um caminho divino a ser seguido. E por que divino? Isso se dá devido à história da pedra, ou melhor, quem escreveu a Pedra dos Uchihas. De forma resumida e simplificada, a tabuleta é um monumento que foi escrito por ninguém mais e ninguém menos que o sábio dos 6 caminhos. Exatamente, Hagoromo Otsutsuki, onde o mesmo criou a pedra com o intuito de desencorajar os descendentes de Indra Otsutsuki de tentarem recriar o Rinnegan. É importante frisar que o Hagoromo, por parte sanguínea, é mais próximo dos Uchihas, pois ele despertou o Sharingan e evoluiu mesmo ao Rinnegan. Logo, como sábio, ele observou o crescimento forte e a rivalidade entre os seus 2 filhos, que seria o Indra Otsutsuki e o Asura Otsutsuki. Sendo assim, ele previu o mal entre as gerações futuras e o que poderia vir a acontecer, que seriam as guerras. Logo, ele criou uma espécie de aviso cravado em uma pedra para os descendentes de Indra Otsutsuki, que futuramente seriam o clã Uchiha, onde a tal pedra alertava sobre o futuro e como parar as guerras, e assim atingir a paz mútua entre os seus semelhantes. E óbvio, por Hagoromo atingir seu objetivo com maior êxito, ele teve sim que proteger as escrituras da pedra, caso a mensagem que ele tenha deixado caísse em mãos erradas. Então, para ninguém interpretar de forma errada, Hagoromo criou na pedra um tipo de protetor, um ativador, onde a tabuleta ficava cifrada de tal forma que somente um usuário do Sharingan podia lê-la. Daí, meus amigos e minhas amigas, chegamos no momento de ouro desse vídeo. Afinal, o que estava escrito na Pedra dos Uchihas? Bom, isto foi revelado no arco da Quarta Guerra Mundial Shinobi, mangá volume 65, capítulo 625, e no anime EP 369 da série Shippuden, onde, segundo Madara, ele diz, abre aspas, a procura de estabilidade, um deus divino Yin e Yang, e a ação dessas duas forças opostas criou tudo que existe na natureza. Fecha aspas. Mas não acabou. Afinal, Madara diz que ao ler essa parte da pedra, ele consegue interpretar que 2 forças opostas uniram forças para cooperarem. Logo, a verdadeira felicidade / paz, né, pode ser obtida através da união de todos. Basicamente, bate com o ideal da vontade do fogo de Hashirama, que ele acreditava e pregava. Provavelmente também deve seguir os ideais do Asura, ele ter conhecimento disso. Mas enfim, até o dado momento, o importante mesmo para você saber é que esta parte até aqui, pessoal, foi deixada pelo Hagoromo, e segundo o anime e a obra Naruto oficial. Porém, como o próprio Madara diz, ainda no momento, né, desse EP do capítulo do mangá, existe uma segunda interpretação. Exatamente aí o que você ouviu. Existem mais dados escritos nesta pedra, que batem com a parte que eu já te mostrei no começo do vídeo. Então, você deve estar se perguntando, o que estava escrito na Pedra dos Uchihas nessa segunda interpretação? Isto é, qual é o restante do conteúdo da tabuleta? E quem modificou a Pedra dos Uchihas? E se não bastasse, a pergunta que não quer calar. Um indivíduo que não é do sangue Uchiha e possui um Sharingan transplantado
pode ler a Pedra dos Uchihas? Bom, pode ficar tranquilo e tranquila, porque essas questões e outras mais você vai descobrir de forma completa até o final desse vídeo. E acredite, daqui pra frente é só informação que vai te deixar de cabelo em pé. Por isso, eu já conto com você para deixar o like neste vídeo, porque assim você mostra para o YouTube e principalmente para mim que tem sido um bom trabalho que eu tenho feito até aqui e para eu continuar nesse mesmo rumo, que tá muito top. Sendo assim, capricha no like pra gente continuar trazendo mais desses tipos de conteúdo pra você, beleza? Dito tudo isso, vamos descobrir então o que estava escrito no resto da tabuleta. Vamos lá? Nesta altura do campeonato, acredito eu que você já deve ter algumas dúvidas até aqui. E uma delas é que, como é possível uma única pedra que foi deixada e escrita por uma única pessoa, que na verdade não é pessoa, né? É um ser divino, tem duas interpretações? Na verdade, ela não tem. Isto ocorre porque a pedra, ela foi adulterada. Exatamente, a Pedra dos Uchihas, ela foi modificada. E antes de chegarmos nesse assunto propriamente dito, vamos primeiro entender sobre o funcionamento do ativador. Isso é, o cifrador que o Hagoromo criou para proteger a pedra, e o conteúdo da mesma só ser lida pelos portadores do Donjutsu Sharingan. Em suma, acredito que o Kishimoto provavelmente se inspirou em um fenômeno científico para poder assim desenvolver, né, o ativador, o que nós chamamos de base de retina. Talvez você que esteja me ouvindo agora, em algum momento da sua vida, assim como eu, né, já foi tirar uma foto à noite e acabou tendo os olhos vermelhos. Bom, isso ocorre porque, segundo alguns oftalmologistas, tudo acontece devido à retina, região do fundo dos olhos que é revestida por inúmeros vasos sanguíneos. Caso a pupila se contraia, ela vai impedir a passagem de luz. Por esse motivo que a pupila ela fica avermelhada quando estamos em ambientes escuros, pois sua pupila se dilata e permite a entrada de luz na retina. Seguindo esses dados, podemos analisar e também entender que uma das curiosidades acerca do Sharingan é que ele brilha no escuro. Então, compete muito bem com o que a gente está explicando aqui. Inclusive, se você não sabia desta curiosidade, vai estar correndo um card aqui onde eu deixo mais outras curiosidades acerca dos donjutsus do anime Naruto. Para você conferir, é só clicar no card que vai estar aparecendo aí na tela para você. Bom, prosseguindo aqui, esse tipo de flash ou infravermelho, se é que pode se dizer assim, é o que ativa a pedra, similarmente com o ativador que o Itachi criou em Sasuke, ao ver o Tobi ali com seu Sharingan no EP 139 da série Shippuden. Daí é que surge aquelas perguntas de muitos fãs, e acredito que até sua mesmo. Será que é possível que um não Uchiha possui um Sharingan transplantado, ele possa ler a Pedra dos Uchihas? Segundo a fonte fandom.com, a tabuleta apenas pode ser decifrada totalmente pelo Rinnegan, enquanto com o Sharingan e Mangekyo Sharingan, eles só são apenas capazes de interpretar parcialmente suas escrituras. Então, este dado bate exatamente com a análise e interpretação do Madara. Então, respondendo a pergunta, um não Uchiha, tipo o Kakashi, apenas pode interpretar o que está escrito na pedra, beleza? E entendendo tudo isso agora, conseguimos entender que cada nível de Donjutsu vai dizer algo sobre o conteúdo da pedra, sendo o Rinnegan o único capaz de ler completamente a pedra. Logo, o único que leu toda a Pedra dos Uchihas, obviamente, foi o Madara, né, pessoal? Afinal, ele foi o único que conseguiu despertar o Rinnegan naquela época. E antes que você venha me perguntar, sim, pessoal, é possível sim que o Nagato também possa ler a Pedra dos Uchihas. Afinal, o Rinnegan dele era do Madara. E respondendo apenas mais uma questãozinha só, a última aqui, acerca da história da pedra, pra gente chegar logo no assunto da segunda interpretação do conteúdo da pedra, aonde é que fica a Pedra dos Uchihas? De forma mais simplificada, a pedra era escondida nas partes subterrâneas de um santuário conhecido como Santuário Naka. Sendo assim, para um membro Uchiha acessar a pedra, ele deve entrar no santuário, atravessar os fundos do mesmo, onde lá vai encontrar um tipo de porta, que na verdade é um tipo de laje de pedra gigante, que tem um desenho do Sharingan envolto de fórmulas de selamento no centro, onde deve-se executar uma técnica específica, semelhante a uma senha, que é um selo de mão, e no caso a senha, o selo de mão, é o cobra, beleza? E no momento da realização dessa técnica, a porta obviamente ela vai se mover, né? E ela vai revelar escadas, exatamente, vai vir num local subterrâneo. Aí é lá, pessoal, onde fica a Pedra dos Uchihas, e inclusive a reunião dos conspiradores na época do Fugaku ali contra a Aldeia da Fúria. Sendo assim, nenhum shinobi que não era Uchiha poderia entrar no santuário, muito menos ter acesso à pedra, já que o mesmo não sabia a senha, isto é, o selo de mão, e muito menos sobre uma passagem secreta subterrânea no santuário para acessar sim a pedra.
Bom, acredito então ter esclarecido todas essas questões. Só lembrando, caso você ainda tenha alguma dúvida acerca do assunto ou não entendeu muito bem algum ponto que eu falei aqui, você pode ficar à vontade sim, caso queira deixar alguma questão sua aí na seção dos comentários, que eu ficarei feliz em responder pra você, beleza? E vamos chegar no momento mais esperado, a reta final desse vídeo, e revelar de uma vez por todas o que estava escrito nesta pedra. Bom, se você continuar o EP 369 da série Shippuden e o capítulo 625 do mangá, vai ver frases soltas do Madara. Nada certo ou muito menos específico sobre a pedra, ou a segunda interpretação. Porém, muito provavelmente deve indicar a segunda interpretação. Veja bem, a primeira frase que Madara solta aleatoriamente é aquela que a gente ouviu no começo do vídeo. Abre aspas, cooperar é apenas uma forma silenciosa de conflito. Fecha aspas. Segunda frase, ele segue dizendo, abre aspas, enxergar algo além disso é simplesmente um sonho num futuro distante. Fecha aspas. Hashirama até tenta saber mais o que estava escrito e descobre, né, sobre esse tal sonho, e ele até pergunta, né, referências, que tipo de projeto é esse e definitivamente o que seria, né, esse tal sonho. Logicamente, só no futuro que a gente descobre que seria o Tsukuyomi infinito. Mas Madara, ele encerra o assunto e não fala que sonho que era esse e qual seria a segunda interpretação. Então ele não diz mais nada, mas vai avançando os capítulos seguintes e principalmente os episódios, que no caso é o EP 455 da série Shippuden. Fugaku tá ali conversando com o Itachi. A gente observa que ele tava ali com o Mangekyo Sharingan na frente da Pedra dos Uchihas, e ele segue dizendo sobre controlar todos com Genjutsu e se tornar o Hokage. E ele segue dizendo que o clã Uchiha é um clã supremo e está destinado a isso. E se você for investigar mais, vai descobrir que essas mesmas ideias batiam com a pregação do Sasuke em relação àquela história dele se tornar o Hokage. Mas enfim, né, você não precisa ser um especialista, ou muito menos um pacifista aí para entender ou compreender que não tem nada a ver com Hagoromo. E principalmente não tem nada a ver com paz ou o mundo ninja. Pô, fala a verdade, né? Projeto da Lua tem que ter a ver uma coisa com outra. E consequentemente, esse negócio de manipular, trazer Kaguya, o que tem a ver a Kaguya? Então, inconscientemente, galera, o clã Uchiha estava sendo manipulado para trazer a Kaguya. Só que lógico, né? Eles não sabiam disso. Afinal, a única coisa que eles sabiam foi que Hagoromo escreveu isso. Mas eles, assim como o próprio Madara, não percebeu o erro que já estava mais que escrachado na cara deles, que seria a verdade do Zetsu. Exatamente, o Zetsu, pessoal, modificou as escrituras da pedra. Para ser mais específico ainda, foi o Zetsu negro. Caso você não saiba, a Kaguya criou o Zetsu negro, apenas o Zetsu negro. A parte do Zetsu branco são de pessoas que foram absorvidas pela Kaguya. Então, o Zetsu negro, ele escreveu toda a segunda interpretação da pedra, para trazer de volta a Kaguya, sua criadora e mãe divina. Então, apresentando uma conclusão final deste vídeo para vocês, vai aparecer muitas interpretações acerca da pedra, principalmente das acerca do que o Zetsu escreveu, já que o anime nem o mangá revelaram definitivamente e oficialmente o que estava escrito. Então alguns fãs vão acreditar que estava cravado os segredos do Mangekyo Sharingan, a história do Sábio dos Seis Caminhos e o 10 Caudas, bem também como os segredos do próprio corpo do Madara Uchiha. Enquanto outra parcela de fãs acreditam que estava escrito a respeito sobre o Tsukuyomi infinito, que seria a salvação dos Uchihas. Enfim, uma coisa é certa, os conteúdos da segunda interpretação estão relacionados com os segredos do Mangekyo Sharingan, instruções também como obter e suas habilidades para controlar as bestas com cauda, a história do Sábio dos Seis Caminhos, Kaguya e a Árvore Divina, os segredos do corpo de Madara Uchiha, avisos em relação ao Tsukuyomi infinito e Kaguya, os Uchihas serem salvos pelo Tsukuyomi infinito e os segredos do clã Uchiha. Enquanto a parte que foi escrita e oficialmente originada por Hagoromo é basicamente a união de todos os shinobis para criar um mundo melhor, sem guerras e sem conflitos, alcançando assim a paz. E aí, te falei que você ia curtir essas informações? Então já chega se inscrevendo nesse canal para você continuar tendo mais informações e materiais e curiosidades sobre personagens de Naruto e sobre Anbu. E comenta aqui o que mais te chocou sobre a pedra e o que você acredita que estava escrito na mesma. Comenta aqui embaixo que eu quero ver todos os comentários depois, beleza? Fui!